Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Vocês acreditam que Deus ama os vermes tanto quanto ama os anjos? Todo mundo aqui acredita na teoria evolucionista? Charles Robert Darwin falou sobre isso para nós em 1859, sobre a evolução das espécies, que nos leva a crer que nós devemos acreditar na evolução do átomo ao arcanjo. Vamos à oração dos animais. Creio que todo mundo recebeu, quem não recebeu depois tem para pegar aqui. Meu São Francisco de Assis, protetor dos animais, olhai por nós que te rogamos vossa bênção e muita paz. Olhai os abandonados, sofrendo a gruda nas ruas, e os que puxam carroças açoitados nas ancas ruas. Pelos pobres passarinhos que não podem mais voar, presos em rudes gaiola, só porque sabem cantar. E as cobaias de laboratório que sofrem dores atrozes, em experiências terríveis, que lhes impõem os seus algozes. Pelos que são abatidos em matadouros insanos, para servir de alimento aos que se dizem humanos. Olhai os que são perseguidos, sem piedade nas florestas, só por causa da ambição dessas caçadas funestas. Pelos animais de circo, que não têm mais liberdade, presos em jaulas minúsculas, à mercê da crueldade. Olhai os bois de rodeio e os sagrados nas touradas, barbáries e crimes impostos por pessoas desalmadas. Pelos que têm de lutar até a morte nas linhas, quando o homem faz apostas em transações tão mesquinhas. Olhai para os que são mortos nos macabros rituais, em altares religiosos que usam sangue de animais. Meu bondoso protetor, ora vós por meus irmãos, para que sua dor e tristeza não sejam sofrimentos em mim. Nosso tema da noite de hoje parece até novidade, mas esses assuntos estão contidos praticamente em todas as obras básicas de Allan Kardec. Nós temos no Livro dos Espíritos, nós temos na Gênese, nós temos no Livro dos Médiuns, Revistas Espíritas e tantas obras complementares. Até no filme Nosso Lar nós temos a lembrança, da figura dos animais. Então, parece um tema novo, mas na verdade não é nada novo. Desde que estamos submetidos à nossa existência terrestre, esses nossos irmãos são nossos companheiros de jornadas. Eu sou um pouco suspeito de falar sobre animais, talvez até exagere um pouco, porque eu amo animal. Então eu tenho lá uns 12, 13 gatos, rua, cachorro, uns 5, 6. Temos alguns 10, 12 adotados também. Mas a gente também gosta de gente, tá? Então tem muitas pessoas que falam, eu gosto tanto de bicho, de animal, mas de gente. A gente gosta também. Tem hora que dá um pouquinho de raiva, Mas a gente está aí nessa convivência aí. Uma perguntinha, todo mundo aqui tem animal em casa, já teve? Que bom, Todo mundo aqui respeita os animais, então. Todo mundo aqui gosta de animal. Tem gente que não gosta, vocês concordam? Tem gente que respeita, mas não quer ter em casa. Agora tem gente que não gosta e tem gente que também não respeita. Será que nós estamos cientes, conscientes hoje desse nosso relacionamento, com esses nossos irmãos? Todo mundo sabe aqui que animais têm sentimento, não sabe? Os animais são nossos companheiros. Os animais, muitas vezes, quando a gente chega triste, preocupado em casa, eles sentem também. Será que a gente parou para pensar nisso? Esse relacionamento nosso, essa harmonia que nós temos com esses animais? Olha que nós estamos percebendo uma evolução imensa hoje na ciência, no mundo animal, na tecnologia. Hoje nós estamos percebendo que tem um grande avanço hoje, movimenta muito na nossa economia, movimenta-se muito na nossa economia, hoje esse mundo. Olha o que eles representam para nós. Olha o que os animais fazem por nós.
Será que está todo mundo hoje na humanidade, nessa condição nossa humana hoje, ligado, conectado nisso? Porque por muito que a tecnologia avançou, hoje nós vemos as fábricas de rações, né, se aprimorando bastante, dando mais vida ao longo aos animais, os medicamentos. Os animais que comiam comida, resto de comida normal, viviam a média o cachorro, a média o gato, a média de 12 anos. Hoje eles vivem 16, 15 anos, através dessas rações que estão aí hoje ajudando, né, na manutenção, facilitando o nosso trabalho também, não é verdade? Nós percebemos hoje o que eles representam no campo afetivo nosso. Antigamente nós percebíamos essas casas grandes, com quintais grandes, os cachorros, os animais viviam tudo lá no quintal, né? Saía na rua, no sítio, nas fazendas. Aí aglomeração na cidade nos últimos tempos, o pessoal tudo morando em casas pequenas, apartamentos, prédios, condomínios. E aí nós trouxemos os animais para dentro do nosso quintal, na verdade, para dentro da nossa casa e também dentro, até na nossa cama. É verdade ou não é? Olha que relacionamento que nós temos. E nós somos submetidos a viver na nossa existência terrestre com esses animais. Mas não só os animais domésticos, né? Com animais de todos os gêneros. Insetos, animais mais agradáveis, menos agradáveis. Estamos aí terminando uma vida juntamente com eles. Acredito eu que a gente não conseguiria hoje vivermos sem esse relacionamento com os animais. Entre todos os aspectos. O emprego que eles dão, a afetividade, os tratamentos. Animais hoje tratam de pessoas. Nós temos notícias, né, de cães, de animais que estão nos hospitais, ecoterapia. Crianças que estão depressivas, se levam no morto para estado para ver os bichos, eles estão com um sorriso no rosto. Nós também, então, uma convivência, praticamente estamos condenados a viver na terra com esses nossos irmãos. Mas eles são nossos irmãos menores, inferiores, todo mundo fala isso, né? Nossos irmãos menores, inferiores. Será que Deus criou alguma coisa menor? Será que Deus cria alguma coisa inferior? Porque muitas vezes a gente trata um animal de qualquer jeito. René Descartes, em 1617, ele afirmou que os animais eram máquinas. Não é verdade? E hoje, através do conhecimento, através da ajuda que nós temos tendo hoje, a tecnologia, a ciência e a doutrina espírita, nós percebemos que os animais não são máquinas, que eles têm sentimentos, né? Eles têm alma, princípio inteligente, como todos nós temos, e eles não são máquinas. E será que a gente respeita? Será que ainda tem pessoas que não chutam cachorro na rua? Tem gente que chuta, tem gente que abandona. E, graças a Deus que nós temos alguns órgãos nas igrejas, algumas ONGs, algumas pessoas em defesa dos nossos animais. Graças a Deus que nós temos até casas espíritas com departamento. Nós temos um em São Paulo chamado Ciama, e eles têm um trabalho de domingo somente com animais. Eles fazem tratamento com os donos dos animais, fazem passe nos animais. Olha que bacana, como que está despertando já. E nós estamos convivendo. Mas e a indústria da morte? O que falar da indústria da morte, né? O que falar desse alimento, essa proteína que ainda nós necessitamos? E é muito polêmico, muito controverso falar de tudo isso. Sobre a alimentação de carne, são animais. Será que boi, frangos são bifes, simplesmente? São vidas que estão lá. Mas vira um baralho na nossa cabeça, não é verdade? Na condição que nós estamos, nós estamos no reino animal. Estamos classificados no quarto grupo por egoísmo nosso, nominal. Porque estamos como inteligência jamais. Mas ainda somos animais, ainda estamos com essa dependência dessa proteína. Não é verdade? Então os animais, eles representam muito na nossa vida. Uns mais agradáveis, outros menos. Quando a gente vê uma barata dentro de casa, a gente sai correndo, outros pisam em cima, não é verdade? Será que uma barata realmente foi feita para a gente pisar em cima dela? Tem que ter um equilíbrio, não tem? Mas será que a gente tem que matar barata toda hora? Rato toda hora?
Tem pessoas que festejam quando mata 5 ratos por dia dentro de casa, ou na despensa. Será que a teoria evolucionista é para a gente continuar pensando assim? É para se pensar, não é? A gente precisa se organizar, na verdade, né? Quanto mais a gente se organiza, menos vida nós vamos tirar dos insetos. Tem que existir um equilíbrio, é claro. Nós sabemos que transmitem doenças. A gente não vai deixar de matar barato, de matar rato. Mas a gente vai tentar, pelo menos, se organizar melhor para a gente manter uma relação com esses nossos irmãos que foram criados como nós também, né? Tem a sua criação. A gente vai se organizar para que a nossa casinha fique mais organizada e que a gente não tenha essa matança de animais, porque lá na minha empresa, na minha firma, um quartinho lá que estava todo desorganizado, estava tendo ratos. Então todo dia tinha que se matar ratos. Aí o que aconteceu? Limpamos, organizamos tudo hoje, praticamente não se mata. De vez em quando não aparece lá. Então nós temos essa condição de consciência, né, para que a gente possa entender melhor. Então, quem trabalha com foco em animais, quem ama animal, quem gosta de animal, aqueles que convivem realmente, compartilham seu tempo com os animais, talvez entendam um pouco melhor do que eu estou falando. A gente percebe, a minha mãe falava assim, olha, que os olhos não vê, o coração não sente. Nós começamos a trabalhar no nosso trabalho lá no centro, no Papo do Evangelho, projeto Moradores de Rua, porque onde tem uma bola tem uma criança, entende? E onde tem um andarilho tem um animal. Dificilmente se encontra alguém que não tem um animal. E eles amam profundamente esses animais, eles deixam de comer para que os animais possam comer. Então nesse trabalho, nesse foco, a gente percebe muitas situações de animais abandonados. Quem cuida, quem trabalha nesse aspecto, está sempre vendo animais na rua. É que nem quando a gente vai trocar de carro. A gente resolve trocar o carro de uma determinada marca, aí até a gente não começar a dirigir o carro, parece que não existe carro igual aquele. Né? Mas a pessoa de rua, né? É. Para você ver como o animal não vê a posição social. Então, nós vamos chegar aí também. Nós vamos chegar aí. Então, quando você compra um carro, você começa a dirigir, parece que só passa carro daquela marca na sua frente. Porque você está focado naquilo ali. Você comprou um carro da marca e tem muitos, você nem imaginava quanto que tinha. E os animais trabalhar, então, quem trabalha com animal de rua, toda hora vê animal abandonado. Toda hora vê animais fuçando no lixo, animais com perna quebrada, animais rastejando no chão, animais abandonados. Eu contei 4 animais no Augustinho, quarta-feira eu tenho em casa, 4 animais abandonados, que a gente carrega ração, né? Então, tem muitos animais abandonados. Essa exposição, nessa palestra, é para a gente conscientizar, para a gente entender um pouquinho como que está o nosso relacionamento, quando a gente adotar um animal, quando a gente vê alguém for adotar, as instruções que nós vamos passar, para avisar que um animal envelhece, né, que um animal fica doente, que você tem que pôr a mão no bolso quando ele fica doente. É verdade? Não é simplesmente ir lá fazer a eutanásia, que o Espiritismo é totalmente contra todos os aspectos da eutanásia, né? Que animal tem que ter assistência, tem que tomar remédio para verme, tem que tomar vacina, para que a gente possa se conscientizar um pouquinho melhor sobre isso. Nesse trabalho nosso, do Padre do Evangelho, nós, um certo dia, nosso grupo trabalha, leva ração, para atender também os animais que acompanham, e alguns que estão na beira da rodovia em Anguera, porque, já disse uma vez, o pessoal descarta animais na beira das rodovias aí, né? Então, deparamos com um quadro surpreendente, uma cadela, né, rastejando. Aquele dia eu estava sozinho, porque os companheiros não compareceram no trabalho, e eu tive que ir sozinho para a beira da Anhanguera. E naquele dia eu me deparei com uma situação muito difícil. Encontrei uma cadela, né, totalmente desgovernada, não parava de pé, caía, levantava, caía, cega dos 2 olhos, pele e osso, com carrapato e pulga, e ela trombava para lá, trombava para cá, nas paredes daquele posto abandonado. E nós pedimos orientação, porque o que fazer numa hora dessa, né? Aí eu tive a ideia de trazer esse animal. Trouxemos esse animal, levamos para o veterinário na segunda-feira, 15 dias de internamento, constatou sinomose, uma doença terrível, que ataca os nervos, coordenação motora do animal. E esse animal ficou internado lá 15 dias, foi gasto dinheiro, e hoje pusemos o nome dela de Valentina. Hoje ela está lá em casa, pesando já 28 quilos, quando ela chegou acho que ela estava com 7, 8, porque estava desse tamanhozinho, hoje ela está desse tamanho. E hoje a Valentina
estraçalha tudo que vem pela frente. Ela já virou um problema para nós agora. Principalmente em fogos, ela tem medo de rua. Então eu estou citando isso, gente, porque qualquer um que estivesse no meu lugar faria o que eu fiz. Não é porque a gente fez, entendeu? Talvez faria, não é verdade? Só para mostrar o desprezo. Essa cadela estava com cirurgia com 18 pontos na barriga. 18 pontos na barriga. A veterinária falou, olha, se ela não fosse socorrida mais uma noite, ela teria desencarnado. Não aguentava mais, o sangue dela estava virando água. E ela está lá hoje, toda firme e forte, sabe, não tem mais nada. Não tem mais nada e um verdadeiro cão de guarda e muito ligada com a gente, onde a gente está. Né? Então a gente está citando isso para mostrar que, apesar da tecnologia, apesar de tudo que se acontece hoje no mundo pet, né, nesse mundo dos animais, ainda existe o desrespeito. Talvez por não entender a questão do princípio inteligente. No dia que nós entendermos o que é o princípio inteligente, o que é o espírito, né, a gente vai talvez pensar um pouquinho melhor. Por isso que não é novidade isso para a doutrina espírita. A doutrina espírita falou isso para nós há 161 anos atrás. Está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 592 a 610, falando para nós da espiritualidade dos animais. No dia que nós entendermos o que é espírito, o que é princípio inteligente, a gente vai começar a pensar um pouco diferente a respeito dessas questões, né? Nós temos na questão 27 do Livro dos Espíritos, que dá para nós umas coordenadas, já uma ideia, mais ou menos, tudo mais ou menos quando tudo começou. No capítulo 2, quando se fala dos elementos gerais, né, do universo. Então Kardec coloca ali uma questão perguntando, né, aos espíritos, aos amigos espirituais, se existem dois elementos gerais no universo: espírito e matéria. Os companheiros espirituais falam, sim, mas acima deles, Deus. Ali se constitui a Trindade Universal. Ali se constitui a Trindade Universal, para que a gente possa começar a entender esse relacionamento nosso hoje da matéria imponderável, da matéria ponderável, aquela que nós pode pegar, aquela que nós podemos não enxergamos, mas ela existe. Então está ali na questão 27, praticamente o início de tudo, quando ele fala dos elementos, capítulo 2, elementos gerais do universo. Então ele fala, Deus, Criador, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus, Criador de tudo. Aí ele fala, Deus, Espírito, criado simples e ignorante, mas perfectível. Olha essa perfectível aí, como é que ela já traz para nós alguma coisa. Espírito, princípio inteligente criado simples e ignorante, mas perfectível. Então todos nós, criados simples e ignorantes, seremos anjos. Com certeza um dia todos nós seremos anjos, mas não esse anjo que foi mostrado para nós até agora. Um anjo já pronto, né? Então, através da nossa evolução, a gente vai ser espíritos, sim, angelicais. Mas começamos lá atrás. E matéria. Ponderável e imponderável. Ponderável, aquela tangível, aquela que a gente pode pegar. Imponderável, aquela que a gente não consegue, como a eletricidade, né? Vento, ar. E matérias quintessenciadas também, que são matérias mais sutis. Essa matéria, ela é um resultado de uma transformação de uma referência que nós temos, que é o fluido quântico universal. Esse fluido quântico universal, ele é o intermediário entre o espírito e a matéria. As suas modificações é que formam a matéria orgânica e inorgânica. E através dele, a matéria orgânica se constitui através também do fluido vital, que é o fluido que dá vida, né, à matéria orgânica. Olha que interessante. Se a gente começar a entender tudo isso, essa formação, esses elementos, né, essas moléculas que se agitaram, se combinaram, se atraíram, tudo resultado do gás carbônico, do azoto, do oxigênio e do hidrogênio. Então essas moléculas que se agitaram, se combinaram e se atraíram pelas leis de afinidade, elas começaram a se constituir em matéria orgânica, em matéria inorgânica, e aí a questão do princípio inteligente acaba trazendo para nós a ideia que começaram assim a aparecer os primeiros seres vivos na Terra. Começaram a aparecer assim, esses primeiros seres vivos, através, que a geologia nos mostra, né?
Apesar que nem tanto é a geologia, que a geologia nos dá uma condição muito interessante a respeito do mundo que nós habitamos, da história do mundo que nós habitamos. Mas ela traz para nós uma ideia importantíssima dessas combinações, essas formações de camadas superpostas, uma sobre a outra, em épocas e condições diferentes, e combinaram com essa camada vegetal. E foi no começo de tudo, no fogo, nessas modificações que aconteceram, e começaram a aparecer os primeiros seres vivos, né? Os primeiros seres já na condição dos aquáticos, depois foram para a terra e aí foram evoluindo essas espécies, e cada época, cada condição, a terra abrigou as vidas nas formas de vida diferentes. E nós estamos na camada hominal, né? Na camada vegetal, já habitando, né? Dando condições para que todos os seres vivos, na condição dos animais e vegetais, pudessem já termos que a gente precisa para desenvolver já a condição humana, a humanização que nós estamos na Terra. Então veja como que é interessante tudo isso. Na verdade, o que isso faz com que a gente possa entender que os seres vivos, os animais, desde as larvas, né, desde os germes até o chimpanzé, né, até os animais, o cão, o gato, o cachorro, os golfinhos, que estão mais próximos de nós, são os veículos aonde desfila o princípio inteligente no seu processo evolutivo. Então, por aí nós começamos a entender que na natureza, na criação divina, nada é inferior. Por isso que tem muitas pessoas que falam, né, acham que os animais são nossos irmãos menores, os animais são nossos irmãos inferiores. Não são. Deus, na sua sabedoria, não cria nada inferior e nada menor. A única condição são estágios diferentes. Quando a gente fala do princípio inteligente, porque tudo que tem vida ali já tem um princípio inteligente. Uma formiga que está transitando, se a gente colocar uma régua na frente dela, ela vai desviar da régua. Ela já está desenvolvendo alguma inteligência ali, mas na condição dela. Só que ela é menos evoluída, talvez, já que uma cobra, né? Um animal já que está em maior condições de defesa. Então essas espécies vão evoluindo, o princípio inteligente vai usando esses corpos de insetos, de animais, né, de várias formas, para que ele possa atingir, né, a sua evolução. Para quem sabe, depois que nós vamos chegar mais para frente, né, nessa transição da animalização, né, para a humanização. Então é por isso que nós temos que entender que os animais não são nossos irmãos menores, não são nossos irmãos filhos. Na condição deles, eles têm a sua utilidade. Uma barata, por exemplo, que a gente mata, ela tem a sua utilidade na terra, senão não teria. Ela elimina miasmas, né, germes muito mais nocivos que elas para nós. Mas tem que ter um equilíbrio, porque ela também traz para nós doenças. Então vejamos como que é interessante tudo isso, né, para que a gente entenda melhor. E os animais, como o Ricardo estava falando agora há pouco, eles são interessantíssimos, né? Eles são submissos a qualquer um, na condição deles. Pode ser a pessoa mais malévola, né, que existe, pessoas mais em condições morais mais graves, e eles obedecem. Olha que interessante. Tudo que eles se jogar superior a eles são submissos. Então os animais têm uma relação importantíssima. Então nós devemos sim termos, né, esse respeito aos animais. Então, mas os animais têm alma, né? É muito... Falar de reencarnação hoje, as pessoas aí fora, é difícil, não é? De homens, de espírito, da condição humana. Já pensou falar de reencarnação de animais? Como que é difícil? Então é muito polêmico tudo isso. Então, Allan Kardec coloca, né, no capítulo 3, no capítulo 11, né, quando ele fala dos 3 reinos, quando ele fala dos animais e do homem, ele coloca com muita cautela. Então ele coloca para nós um raciocínio que nos leva a uma verdade. Porque na verdade, tudo que nós estamos falando aqui hoje, nós não podemos afirmar ainda como uma verdade absoluta, porque o próprio Kardec falou que se um dia a ciência provar mais que o espiritismo, que a gente fique com a ciência. Porque a verdade ela é pura, a verdade ela é perfeita. E nós não somos perfeitos, então é difícil da gente entender o que é realmente a verdade. Nós temos muitas imperfeições. Mas temos a doutrina espírita hoje como uma verdade, um raciocínio lógico, que nos leva a uma linha de raciocínio de pensamento, que traz para nós que nós estamos no caminho de
uma fé raciocinada que nos leva. Então, para nós, é verdade. Falar de espírito nos animais. Allan Kardec coloca ali no Livro dos Espíritos, na questão 592, a questão 610, sobre os animais e o homem. E na pergunta 597 do Livro dos Espíritos, ele faz a pergunta aos amigos espirituais, perguntando a eles se os animais têm uma certa inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio fora da matéria? E eles respondem, sim, e que sobrevive ao corpo físico. Então, aí nós deduzimos, entendemos que os animais realmente têm espírito, que os animais têm alma. E não é para menos, não é, na verdade? Como que o princípio inteligente, criado seres ignorantes, podia se desenvolver já direto na condição final? Não tem como. Não tem como. Então, esse princípio inteligente tinha que ter um veículo para que transportasse ele em degrau em degrau, em época em evolução em evolução, para que atingisse a condição final. Por isso que nós somos condenados a vivermos com os animais nas nossas experiências terrenas. Então, são raciocínios muito lógicos. Não tem como, porque a gente percebe, os animais, eles não têm consciência ainda do mundo que eles vivem, mas eles têm individualidade. Então, eles aprendem conosco. Eles estão sempre nos ensinando muito. Eles nos ensinam bastante. Agora, eles estão na fase animal. O Leon Denis classifica, né, que o espírito também é muito polêmico, tem muitas pessoas que não concordam, mas é um raciocínio que está lá e Allan Kardec também coloca no Livro dos Espíritos sobre os 3 reinos, né? Que o espírito dorme lá no mineral, né? Agita lá no vegetal, anima no animal e desperta no homem. São raciocínios lógicos, porque os minerais existe apenas uma força mecânica. Os vegetais já também é uma matéria inerte, mas já com um fluido vital. E os animais já com um princípio inteligente, passeando, já transitando nessas espécies para que ele chegue à sua evolução. Então Deus não ia criar o espírito, o princípio simples e ignorante, nada, terminando nada. E a Terra é o berço, né? A Terra é uma escola, é o berço onde todas essas espécies orgânicas se desenvolvem, onde o princípio inteligente tem a condição de atuar para que depois possamos viver no outro mundo. E nessa questão da espiritualidade dos animais, ele trata ali nesse capítulo do Livro dos Espíritos alguns aspectos interessantes sobre a linguagem dos animais, na pergunta 600, né? Na pergunta 599, sobre a linguagem dos animais. Os animais se comunicam, eles falam, se comunicam até mais do que nós imaginamos, não é verdade? E os animais parece que são mais adaptados que nós na Terra, não é verdade? Os animais, eles são espetaculares. Se você jogar um gato para cima, ele cai de pé, e a gente cai, ele fica borracha no chão, né? Então são habilidades que os animais ficam em lugares que a gente tem medo de ficar. A gente não fica um minuto em um lugar que o animal fica a noite inteira. Olha que interessante, a defesa, na verdade. Por que será que acontece isso? Os animais resistem mais às condições climáticas, né? Os animais previnem terremotos, né? Previnem cataclismas. Lá acho que é no Japão, né? Que os cachorros, né? O japonês gosta muito de cachorro, porque parece que 15 minutos antes do terremoto ele já pressente o terremoto. Então os animais na chuva se adaptam melhor que nós. Por que será, na verdade? Porque a mediunidade nós vamos falar também dessa mediunidade que também está no Livro dos Espíritos, né? Então está no Livro dos Médiuns uma mensagem de Heráclito sobre a mediunidade dos animais. Vamos falar daqui a pouquinho. Então os animais parecem que estão mais adaptados que nós, mas por que será? Porque na verdade os animais, eles estão ainda, na condição evolutiva deles, apenas em busca da sobrevivência, da defesa. Tudo que eles estão aprendendo já é com algo mais evoluído que ele, que somos nós. Atos repetitivos. Mas um animal que corre atrás de uma roda de um carro, há 50 anos atrás, continua correndo até hoje, dando xixi em qualquer lugar, não é verdade? Então eles estão nessa condição. O princípio inteligente vai ao sabor, mas a forma animal vai continuar. E o animal está no teto tomado da sua evolução, do seu formato.
Então fala assim, mas cada dia parece que eles aprendem mais coisa. Claro, porque nós estamos ensinando. Mas ele não vai passar disso, porque a sua própria composição orgânica ainda é para abrigar o pensamento inteligente nesse estágio que ele está. Olha que interessante, gente. Não é verdade? Então, fala sobre a mediunidade dos animais. Erasto fala no livro dos Médiuns, no capítulo 22, capítulo inteiro sobre a mediunidade. Os animais, eles têm individualidade, mas não têm consciência dele, não tem conhecimento, né, do mundo em que ele vive. Então não tem como ele ser médium. Nós, a espécie humana, somos a única espécie em condições, a nível de conhecimento, de conhecer o mundo que a gente vive. O resto não tem. Então eles não têm como ter mediunidade, eles têm sensibilidade. Animais, eles veem espíritos, eles sentem. Quem daqui não ouviu falar que uma mula empacou, que um animal parou, que o gato arrepiou, até que os animais assustaram? Muitas vezes os animais assustam porque os morcegos na trançada estão achando que era. Eles falavam que era até assassino, na verdade. Né? Mas existe essa sensibilidade nos animais, essa vidência. Mas muitas vezes é para atingir o próprio dono, a própria família, o próprio ambiente, a própria psicosfera que está se vivendo ali. Então os animais não têm a mediunidade porque eles não têm ainda a consciência, né, do mundo. Os animais na erraticidade, a encarnação dos animais. Nessa questão 600 que fala a respeito, os animais ficam na erraticidade. O que é erraticidade? É o intervalo de uma encarnação em outra, de espíritos que ainda vão encarnar na Terra. É um intervalo. Mas os animais ficam pouco tempo na erraticidade. Os animais, eles ficam pouco tempo, eles reencarnam rapidamente. E muitas vezes, várias vezes, na própria casa. Porque como eles não têm ainda a consciência de si mesmo, eles não sabem ainda o mundo em que vive, eles reencarnam rapidamente, porque a evolução deles tem que ser rápida. Eu atropelei a minha gata, uma das que eu mais gostava, porque ficava o tempo inteiro junto comigo, eu acabei atropelando com o carro na garagem. E essa gata desencarnou e eu sofri demais, depois estudando lá na revista Espírita e na agência sobre a destruição do ser, a autodestruição dos seres, eu falei, nossa, mas eu sofri assim, eu acho que a gente sente, né? Mas eles reencarnam rapidamente. Rapidamente eles reencarnam, até tem uma história, né, do Chico, né, que teve um cão dele atropelado, Chico Xavier. Ele teve o cão atropelado e depois de um tempo ele tinha um cachorro que chamava Dom Pedrito. E esse cachorro foi atropelado, ele sofreu muito, porque o Chico também era muito ligado nos animais. Ele sofreu bastante. Certo dia, depois de um tempo, ele ia na rua e Emmanuel falou para ele, olha Chico, para trás. Tem um cachorrinho seguindo. Ele olhou para trás e falou assim, por quê? É a reencarnação de Dom Pedrito. Está voltando para você. O João Pedro está voltando para ele. Ele colocou o nome do cachorro de Brinquinho. Então essa reencarnação pode acontecer sim. Então isso me confortou bastante, sabe? Quando eu estudei lá sobre a autodestruição dos seres, que os animais na mata, no mato, eles se destroem para se alimentar, né? A cadeia alimentar. Só que para eles, o princípio inteligente é como se fosse uma troca de roupa. Sentem as dores, né? Tem que sentir, mas a encarnação deles é rápida. Aquele corpo que assumiu de alimento, o espírito não vale praticamente nada. Depois ele reencarna novamente em outras espécies. E eles também não têm como escolher as reencarnações em outras espécies mais evoluídas, porque eles não têm livre-arbítrio. Então, está tudo lá no livro dos Espíritos. Nós temos ali um assunto muito interessante, polêmico, tá? Para muitos que não têm conhecimento, que não se aprofundam no estudo, talvez não entenda muita coisa. Mas se a gente começar a analisar, estudando o caráter geral da doutrina, a gente vai começar a entender mais. Então, os animais têm linguagem, os animais têm sentimentos, né? Os animais têm alma, né? Os animais pensam, têm uma certa vontade, mas ainda limitada. Olha que interessante saber dessas coisas. Então pouco se vê falar disso nas casas espíritas. Eu, do tempo que eu estou dentro da doutrina, eu não vi ninguém falar, não assisti nenhuma palestra dessa, não sei se aqui já teve, mas eu não tive. Então, como a gente tem essa ligação, né, com esses animais, então a gente começa a estudar. Aí a gente começa a entender assim, puxa vida, mas eu faço tudo isso, somos animais, mas eu como carne. Ai, que dureza, jogo tudo fora, né? Eu gosto de carne, gente. Eu gosto de carne ainda. E todo mundo aqui eu acredito que gosta. Tem algumas pessoas que comem menos, outras já pararam, né? Mas e para parar de comer carne? Como que deve fazer, na verdade? Como que a gente pode hoje imaginar, que eu disse no começo, imaginar que um bife do teu prato ali não é simplesmente um bife, é uma vida que foi ele. Ali habitou-se um princípio inteligente naquele ser. Apesar de hoje ter muito trabalho hoje das ONGs, né, das defesas dos animais, o sofrimento dos animais no matadouro estão diminuindo o máximo, mas é uma indústria da morte, não é? Então, né? Mas ainda temos esse instinto e essa necessidade, talvez, dessa proteína. Então, Milton Filippelli fala
também é um homem muito conceituado, né, dentro da doutrina espírita, ele fala que não é de uma hora para outra que a gente pode parar de comer carne, ainda temos essa necessidade dessa proteína. Só que a Irvênia fala também que no livro Missionário da Luz, no capítulo 4, o mentor Alexandre, ele fala, essa obra de André Luiz, né, através do Chico, ele fala que a inteligência humana já teria condições de buscar uma outra forma de proteína para substituir a carne. Isso lá atrás, hein, gente? Olha só. Será que não tinha mesmo? Será que já não dava para a gente buscar um outro tipo de proteína para a gente não precisar mais destruir, né, participar dessa? Mas ainda temos uma coisa ligada de nós, que é ainda o instinto animal. Nós ainda temos muitos, então não é recomendável que as pessoas queiram parar de comer carne de uma hora para outra. É necessário que você tenha conhecimento da vida espiritual, no seu caráter geral. Desde lá do princípio inteligente. Quando a gente conhecer o caráter do princípio inteligente, da vida espiritual, e fazer um trabalho de fisiologia, de nutrição, e adaptando, né, o nosso corpo, e aos pouquinhos, tem gente já fazendo isso. Eu conheço pessoas que não estão comendo mais carne. Né? A Ciama e Centro Espírita de São Paulo, todos, 28 voluntários trabalham no Departamento dos Animais. Eles trabalham das 6 à 1 da tarde. Ela fala, né, a Sandra, que é a presidente, ela fala que lá passa 400 animais por mês para tratamento, eles trabalham com doações, eles pegam o animal de rua, depois encaminham para doações, né? E ela fala que a média de 400 animais passam lá no centro por mês para tratamento. Então, nós percebemos que o conhecimento do princípio inteligente vai fazer com que as pessoas, aos poucos, vai se tornando vegetariano, um pouquinho mais vegano, porque nesse departamento na casa lá só pode participar desse trabalho quem é vegano. Não ingere nada de origem animal, nem leite não bebe. Nem leite não bebe. Mas e para uma pessoa que trabalha numa casa espírita assim, já pensou? Difícil, hein? Não é fácil. Então o Milton Filiberto, ele fala que tem que se conhecer o processo espiritual. Nós temos que adentrar no mundo do espírito. Agora, como é que você vai falar para as pessoas que você parar de comer carne, parar de usar participar da indústria da morte aí, dos nossos irmãos, né? Dos nossos irmãos que convivem conosco, falar se eles não conhecem nem o espírito, nem sabem que são espírito ainda. Olha que dificuldade, gente. É um paradigma que a doutrina espírita, através desse conhecimento, vai vencer aos poucos. E não vai ser já. Não vai ser já, não. Quando a gente tiver já mais desmaterializado, a gente vai deixar de lado a necessidade dessas proteínas de se comer carne, e a gente vai, talvez, quem sabe um dia, parar de comer carne. Tem gente, alguns espíritos encarnados na Terra, crianças já, não estão comendo carne, e espíritos já vêm com a preparação. Temos alguns vídeos na internet, fantástico, né? Tem um menininho lá, que a mãe dele faz uma sopa de polvo, e fala para ele comer. Fala, mãe, já viu, né? A perninha do polvo. Mas por que, mãe, a perninha do polvo? Cadê a cabeça do polvo? Está na peixaria, filho. Mas por que matou o polvo? Aí começa a questionar. Mas também mata as galinhas. Mas por que mata a galinha, mãe? Por que mata os bichinhos, mãe? A galinha de Deus, o povo de Deus. Ele começa, são espíritos que já estão vindo já, numa situação já melhor, né, espiritualmente, porque se a nossa condição é evoluir, vamos chegar à evolução, com certeza nós vamos ter essa necessidade nossa suprida, mas por enquanto ainda a gente ainda gosta de uma feijoada, a gente ainda aprecia uma picanha, a gente aprecia um frango assado, não é verdade? Então a nossa desmaterialização, aos poucos, talvez, muitas encarnações ainda vão passar por esse processo. É o próprio peixe. É o próprio peixe, não é verdade? Tudo tem vida. Então é o desfile do princípio inteligente criado pelos seres ignorantes nesses corpos, para que depois passe para a animalização. Agora nós chegamos na questão. É um problema muito grave, muito sério no entendimento, esse processo do espírito inteligente, passar da fase animal para a fase humana. Olha que dificuldade isso aí. Então a pergunta 607, a pergunta 609, não, 607, ela responde, ela dá para nós uma linha de raciocínio a respeito disso. Como que pode um espírito inteligente habitando o corpo de um animal depois ele começar a transitar, né, a habitar o corpo humano? Muito difícil entender tudo isso aí. Mas ele tem uma resposta. Kardec pergunta, né, para a espiritualidade, uma pergunta assim, muito bem
muito bem elaborada, né? Se esses espíritos que passam pela fase animal, né, esse princípio inteligente, se eles, para passarem pela fase hominal, para vierem já encarnar no corpo do homem, já do ser humano, se essas encarnações dão na Terra. Se essas primeiras encarnações do corpo humano é na nossa Terra, aqui na órbita terrestre. Ele fala que são raríssimas, eles falam, raríssimas exceções. Porque Jesus disse, né, que há muitas moradas na casa do Pai. Que existem planetas, né, existem orbes, existem esferas apropriadas em processo de bilhões de anos, bilhões, não é pouco tempo não, que esses espíritos vão se adaptando à forma humana, à condição já para vir, e depois a gente ter as primeiras encarnações na vida humana. Olha que interessante, olha, milhões de anos. E a gente fala uma questão, parece que estão falando assim numa mudança de cidade. Se quiser mais uma questão da imagem, é nossos homens das cavernas. Começamos lá, então tem muita coisa para se falar. Tem muita coisa para se falar a respeito disso. O que a gente quer caracterizar aqui é o passeio, né? Trânsito do princípio inteligente, criado simples e ignorante por Deus, passando pela evolução das espécies e depois chegando nessa fase, né, de humanização. E depois nós vamos para a fase angélica, né, a fase da angelitude. Olha que notícia maravilhosa, a gente vai ser anjo, né? Que beleza, né? Olha que bom. Vai ter que ralar bastante. Né? A gente tem que ir muitas vezes aqui na Terra, e tentando se preparando para quem sabe um dia a gente atingir essa inevitável, né, perfeição que tanto nós queremos. Então, gente, a mensagem de hoje seria para que a gente pudesse realmente abraçar, né, o capítulo 12 do Evangelho, o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, onde Kardec dá uma noção para nós falando da espiritualidade nos animais. Existem palestras na internet também de pessoas conceituadas, né, para que também possam, para que a gente pudesse observar melhor esses nossos irmãos, que não são inferiores, não são menores, são apenas irmãos nossos que estão tendo esse relacionamento juntamente com eles, irmãos nossos que estão numa condição, num estágio evolutivo diferente de nós. Nós já estamos exercendo as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, eles ainda estão lutando pela sua própria sobrevivência e aprendendo conosco. E tentando, cada vez mais, sabe, conscientizar as pessoas, né, sobre, não só sobre o consumo nosso dessa proteína da carne, conscientizar as pessoas pelos maus tratos, né, pelo desrespeito que nós vemos os animais de ruas abandonados, e também pelos profissionais, que muitos profissionais, a gente se decepciona bastante nesse meio. Quando a gente leva um animal em determinado lugar, a gente se decepciona bastante com o atendimento, com o modo, né, o modo operante que se tem dentro de uma clínica, mas são questões que a gente não vai entrar em detalhe. Semana passada, indo com uma moto, estava trabalhando, o carro atropela uma cachorrinha, e a cachorra ficou pulando no asfalto, né, asfalto quente, e o rapaz que atropelou parou o carro, deu uma olhadinha, gatou o pneu e foi embora. Aí a gente ia atrás parando, eu e outro rapaz, conseguimos, pelo certo tempo, ela até me mordeu tudo na minha mão, como que mordi, porque a gente foi tentar pegar, ela estava com dor e me mordeu tudo. Né? Mas a gente conseguiu envolver ela na blusa, colocar no porta-malas do carro e levar na veterinária. E a hora que chegamos lá, a cachorra agonizando, eu simplesmente socorri, não sabia de quem que era. Aí simplesmente o profissional disse assim, olha, a gente mexer no cachorro tem que pagar. Então a gente fica triste, né, com essa situação, com essas colocações. No primeiro, a vida, na verdade. A vida pede passagem. Na verdade, a gente tem que priorizar a vida, mas, no fim das contas, eu consegui depois achar o dono do cachorro, acertamos lá, e o cachorro acabou desencarnando. Foi muito triste, sabe, aquele momento, mas a gente tinha consciência do que fez o melhor. Mas a gente tem algumas coisas em relação aos animais que ainda nos edificam, atrapalham um pouco a nossa evolução, né? A gente ainda trata os animais com um pouquinho assim ainda de coerência. Nós temos nessa mensagem sobre os animais, nessa relação, falando dos passarinhos em gaiola. E uma vez eu quase apanhei, tá? Quando eu falei isso, mas eu vou falar de novo. Né? Então, passarinho foi criado para ter gaiola? Vocês acham? Não sei que muita gente tem, né? Mas foi feito.
Então, eu estou falando na maldição, tá verdade? Paga um preço alto, né, para saber cantar. Já pensou? Nós humanos, quando a gente sabe cantar, a gente ganha muito dinheiro, né? Todas as glórias, as honras. Os passarinhos ficam presos. Olha que inversão de valores que nós temos. Então, um dia falaram para mim que passarinho é de gaiola. Não, mas tem que ficar na gaiola. Eu falei, bom, se alguém um dia provar para mim que um passarinho foi criado para ficar numa gaiola, eu concordo com você, mas até agora ninguém conseguiu provar para mim. Então, o lugar de passarinho realmente é na natureza. Nós estamos invertendo os nossos valores. Um dia, a gente vai ter essa conscientização, mas por enquanto, ainda não é verdade? Não tem nada, gente, não tem nada contra, né? Eu tenho um caso verídico que aconteceu de um amigo meu que foi para os Estados Unidos, lá ele foi preso e ficou 2 anos e meio preso. A primeira carta que ele mandou para a mãe de lá, ele foi preso lá por uma coisa que aqui no Brasil não é nada grave, não passa, não passa. Ele acabou sendo acusado lá de um crime lá, que aqui no Brasil, e ele tinha 14 gaiolas na casa dele. A primeira carta que ele mandou para a mãe dele, que ela soltou todos os passarinhos. Ela soltou todos. A maioria por um gato come, que eles ficam mais soltos. Ele sentiu na pele. Então, a minha mãe falava assim, que os olhos não veem, o coração não sente. Então, muitas coisas a gente vai aprender. A gente tem um fato de aprendizado na terra, e que a gente possa aprender um pouquinho a ter uma consciência um pouquinho melhor com os nossos irmãos, que não são inferiores, não são menores que nós, apenas estágios diferentes. Obrigado, gente.